Olá, desejamos que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, também do Senhor Jesus, esteja com você, sua família, familiares. É uma alegria poder estarmos aqui mais uma vez, dando sequência nessa série de temas. Hoje falando sobre o capítulo 5 de Daniel, onde Babilônia cai no ano 539 e o próprio Daniel começa a ver já o cumprimento das profecias, da sua interpretação do capítulo 2, onde Nabucodonosor havia sonhado, visto uma grande estátua representando 4 grandes impérios. Vamos, mais uma vez, agradecer ao Senhor pelo que Ele é, pelo que Ele tem feito nas nossas vidas e assim buscar um entendimento para compreender a mensagem desse dia. Eterno Deus, amável Pai, te damos graças pelo cuidado e proteção, pelas vitórias alcançadas, e rogamos a unção do Teu Santo Espírito em nossa vida. Dá-nos iluminação para entendermos a Tua palavra. Essas bênçãos te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. O que fazia Belsazzar na última noite de sua vida? Daniel capítulo 5, versículos 1 a 4 diz que o rei Belsazzar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores. Diz o texto que ele bebeu vinho na presença dos 1000, e havendo Belsazzar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro, de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus príncipes, suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Então vemos aqui nesse relato que ele dá uma festa, um banquete a pessoas escolhidas, 1000 dos seus grandes, dos seus senhores, e tendo provado, já quem sabe já o vinho um pouco já embalado pela bebida, ele manda trazer, perde a noção, quem sabe, daquilo que é santo e profano, talvez já não tivesse, e ele bebe nesses vasos, demonstrando muito mais desrespeito que o seu avô. Porque quando Nabucodonosor conquista Israel e ele leva então a parte desses utensílios, desses vasos, para o seu templo, o templo do seu Deus, ele queria, claro, vangloriar-se de suas conquistas, mas estava atribuindo na sua mentalidade a uma divindade, alguém que tivesse sido superior ao conquistar um Deus de outra nação ou outra nação. Mas nesse caso aqui, não. O jovem Belsazzar, que aqui é chamado filho, mas entendemos que é neto, o próprio texto vai nos demonstrar isso, ele é filho de Nabonido. O contexto histórico até mesmo, isso levou a muitos dos críticos da Bíblia a questionar, porque no contexto histórico o último rei da Babilônia seria Nabonido, e aqui na Bíblia está falando que é Belsazzar. As descobertas teológicas demonstram que realmente houve essa pessoa, e há textos, pontos que ele fala aqui que demonstram realmente isso. E não há nenhum problema em falar filho, sendo neto ou sendo da geração. Tanto é que fala que Cristo é filho de Davi, porque vem da linhagem de Davi. Isso não tem nenhum problema ou dificuldade em relação a isso. Então, diz que ele bebeu vinho, com seus grandes, as mulheres, concubinas, e deram louvores aos deuses e não ao Deus eterno. Agora, o que ocorreu na mesma hora? No versículo 5, do capítulo 5, diz que no mesmo instante apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caiadora da parede do palácio real, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então, o vigia invisível, alguém que, quem sabe, não fora convidado para estar ali, mas que estava presente, vendo o que estava acontecendo, se faz reconhecer e começa a escrever. Ele vê os dedos escrevendo na parede, nada mais do que isso, e quem sabe percebe que algo muito
estranho estava acontecendo, algo sério. Agora, como fica o rei ao ver essa mão, escrevendo ali? No versículo 6, na sequência, diz que mudou-se então o semblante do rei, os seus pensamentos o turbaram, as juntas do seu lombo se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. Então, covardemente, ele começa a tremer de medo, porque vê que algo sério estava acontecendo, algo tremendo. Ele ali com a sua zombaria, usando o utensílio sagrado para fins profanos, para a exaltação dos seus deuses, para as orgias, bebedices, e não reconhecendo a soberania do Deus eterno, do aquele que criou todas as coisas, os céus e a terra, do qual a própria vida dele se mantinha. Agora, como ele fica, ao ver a mão, dando sequência a isso, eu quero pegar um texto que está em Isaías 21, versículo 4, diz que o meu coração se agita, o horror apavora-me, a noite que desejava se me tornou em temor. É uma noite que ele havia planejado com 1000 dos seus senhores para a exaltação, para a glorificação do eu, para bebedeiras, dissoluções e tantas outras coisas. Aquilo se torna em horror, em apavoração, ao que ele desejava se torna em temor. Então não é o que ele havia planejado para aquela noite de festas e bebedeiras e coisas desse gênero. Agora, a quem ele manda chamar? Que promessas faz? Mais uma vez, a mesma história se repete, que aconteceu no capítulo 2, também no capítulo 4, onde há um sonho e precisa de alguém para interpretar. Daniel é deixado de lado, seus amigos é deixado de lado. Babilônia, ela é permitido que suba ao topo do mundo em glória e majestade, como trazendo juízo retributivo para Israel, quem sabe também para outras nações. E se tivesse permanecido fiel, quem sabe teria permanecido. O texto bíblico diz que queríamos sarar Babilônia, mas ela não quis, e ela até se torna um símbolo de apostasia, de rebelião. Mas os seus governantes, eles endurecem seu coração e só buscavam a Deus em momentos de crise, dificuldades, como nós mencionamos em alguns momentos, e aqui da mesma forma. E ele manda chamar algumas pessoas, mas mais uma vez não chama Daniel. Talvez já não estivesse a serviço ou não fosse reclamado o seu serviço. Daniel, quem sabe, já de 80, 90 anos já de idade. E ele chama então outras pessoas. E gritou o rei, diz o texto, Daniel capítulo 5, versos 7 a 8, com força, que se introduzissem os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores. E falou o rei dizendo aos sábios de Babilônia: qualquer que ler este escrito e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e no reino será o terceiro governante. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o escrito nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então aqui ele chama novamente os sábios, mas como mencionei, deixa de lado aquele que provavelmente a sequência nós vamos ver que ele reconhecia ou sabia, mas talvez não quisesse reconhecer a habilidade de Daniel em falar, em descrever, em interpretar sonhos e visões. E ele faz promessas a esses sábios, mas eles não conseguem interpretar. E ele fala algo que nos chama atenção e demonstra realmente aquilo que a Bíblia menciona, dizendo que ele será o terceiro governante. Por que o terceiro? Porque na verdade ele era o segundo, o primeiro era o seu pai Nabonido, que não estava ali, há alguns anos já estava em partes da Arábia, e aqui era ele que estava então governando em corregência com o seu pai. Isso havia acontecido também com Nabucodonosor. E ele então faz promessas de dar presentes, quem pudesse ali ler o que estava escrito e também dar a interpretação, mas que ninguém podia fazer. A rainha, diz o texto que ela entra em cena
diz que por causa das palavras do rei, dos seus senhores, ela entrou no banquete. Provavelmente ela não estivesse naquele banquete, naquela orgia, naquelas festas. Ela entra porque deu alvoroço, quem sabe, gritaria, toda aquela bagunça. E ela entra então e diz: ó rei, vive para sempre. Não te perturbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem, no qual o Espírito dos deuses santos, no qual há, né, o Espírito dos deuses santos. E nos dias de teu pai se achou nele luz, e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Daniel 5, versículos 10 a 11. Então aí ela fala de Daniel, de que ele havia prestado um excelente serviço, que até mesmo ele estava como chefe, um líder, o mais excelente entre os magos, apesar de que ele não exercesse, quem sabe, o mesmo estilo de trabalhos deles, né, de adivinhação, não era por esse caminho de astrologia, mas a sua fonte vinha diretamente do Eterno, de Deus, que trazia a revelação. Ele era simplesmente a pessoa usada por Deus. E então ele é obrigado a reconhecer e a trazer Daniel à sua presença. Aqui em Daniel capítulo 5, versículos 12, diz o seguinte: porquanto se achou neste Daniel, ela falando ainda, um espírito excelente, e conhecimento e entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas e resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então ela fecha falando das qualidades de Daniel e diga: chama ele e ele vai trazer a interpretação para você. Então o rei novamente ele faz promessas a Daniel. Daniel traz a sua resposta. Daniel não estava preocupado em presentes, não era essa a preocupação de Daniel. E aqui em Daniel capítulo 5, versículos 16 e 17, diz assim: eu, porém, tenho ouvido dizer-te, o rei falando para ele, que podes dar interpretação e resolver dúvidas. Agora, se puderes ler este escrito e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro governante. Então, mais uma vez, ele menciona o terceiro governante. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus prêmios, seus presentes a outro. Contudo, lerei ao rei o escrito, e far-lhe-ei saber a sua interpretação. Então, Daniel não estava preocupado em receber prêmio, presente, não era essa a preocupação. Pode dar para outra pessoa, disse ele, mas eu vou trazer a interpretação. Então, Daniel, ele traz algumas explicações, primeiramente falando sobre Nabucodonosor, fazendo uma busca sobre a vida dele, e depois ele fala também sobre o próprio rei. Diz assim: ó rei, Deus o Altíssimo. Então ele sempre procura exaltar Deus. Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai o reino, a grandeza e a glória, a majestade. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria, matava, e a quem queria, conservava em vida, a quem queria, engrandecia, e a quem queria, abatia. Mas quando seu coração se exaltou e seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real e passou dele sua glória, e foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer a erva como os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Então, eu acredito que isso não era estranho para este jovem rei, Beltesazar, mas Daniel faz questão de relembrá-lo, de passar um pouco daquilo que havia acontecido com o rei, lembrando que foi Deus que deu a ele o poder, a glória, e devido a essa autoridade, nações temiam, reinos, a quem ele queria ele conservava com vida, a quem ele queria ele abatia, humilhava, o exaltava.
Mas quando o próprio rei se exalta contra o Eterno, isso aconteceu em alguns momentos, o Senhor o abate e ele lhe é permitido viver 7 anos como se fosse um animal. Então, no final de sua vida, ele reconhece o Eterno. Agora, Daniel faz uma narrativa sobre o próprio Belsazzar. E ele fala: "E tu, Belsazzar, que és seu filho, não humilhaste teu coração, ainda que soubesse tudo isso." Então, ele fala: "Você sabia disso. E te levantastes contra o Senhor do céu, pois foram trazidos em tua presença os vasos da casa dele, e tu, os teus senhores, as tuas mulheres, as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disto, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e de quem são todos os teus caminhos, a ele não glorificaste." Daniel 5, 22 e 23. Então, Daniel não vem com bajulação. Daniel, ele é direto, ele é inflexível nas suas palavras, falando realmente de fato o que havia acontecido, mostrando que ele havia falhado seriamente em não reconhecer o Eterno, dando louvores aos ídolos ali. Ele não era ignorante, Deus não deve ter em conta o tempo de ignorância, mas ele era conhecedor disso. E Daniel mostra claramente qual era a situação. Agora, qual era a escrita que o rei viu? Daniel capítulo 5, 26 e 28, diz aqui Mene, que quer dizer: contou Deus o teu reino e acabou, chegava ao fim, ano 539 a.C. Tekel, pesado foste na balança e foste já achado em falta. Então, imagina que mensagem: foi pesado na balança e foi achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Então, um consórcio de 2 reinos, os medos e persas, que conquista a cidade ali chamada inexpugnável, onde não faltava alimento, onde os seus muros, né, era inexpugnável. E ele então estava na última noite de sua vida, onde Babilônia cairia, estava em festas e em orgias. Diz que Ciro, ele desvia o curso do rio, entra e consegue tomar a cidade. A morte de Belsazzar, capítulo 5, 29 a 31, diz que o texto: então mandou Belsazzar que vestisse Daniel de púrpura, que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazzar, rei dos caldeus, e Dario o Medo ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. Então aqui, como nós mencionamos, fala desses 2 nomes, Dario e Ciro. Eles trabalhavam em consórcios, 2 reinos, Babilônia, para conquistar a Babilônia, os medos e persas. E diz que Dario o Medo ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. Naquela mesma noite, caiu Babilônia e Belsazzar. Algumas considerações importantes antes de fazermos as aplicações aos Belsazzares modernos. Dentro em breve haverá, quem sabe, a última noite, a última festa, o último copo, o último cigarro. E quem ou a quem você ou eu estaremos representando nessa última noite? A Daniel ou a Belsazzar? É uma escolha para mim e para você fazer. Algumas aplicações. Primeiramente, devemos tirar lições da vida dos outros. Diz um provérbio que li, que ninguém nasce sabendo na longa estrada da vida. Os sábios aprendem vendo os outros apanharem, o astuto só quando ele mesmo apanha. Talvez não precisamos passar pelas consequências para saber que algo é ruim. Podemos tirar lições da vida dos outros, tanto no sentido positivo quanto negativo, e não incorrer os mesmos erros. Segundo ponto, reconhecer que nossa vida está nas mãos de Deus. Isso é importante para nós. Não depende de mim, depende do Senhor. E o que eu vou estar fazendo na última noite, no último dia da minha vida? Não sabemos quando será o nosso fim, por isso devemos estar sempre preparados. E isso é muito importante. Colocar cada dia nossas vidas nas mãos do Senhor. No nosso próximo estudo vamos falar sobre Daniel 6, fiel e toda prova. É uma biografia de Daniel. E que o Eterno te abençoe,
e nos abençoe a cada dia a seguirmos o caminho do Senhor. Vamos agradecer ao Senhor. Eterno Deus, amável Pai, dá-nos a Tua graça, a Tua paz. Agradecemos pela vida, o cuidado, a proteção. Mais uma mensagem, que possamos tirar lições valiosas e aprendemos a cada dia a temer o Senhor. Dá-nos direcionamento, nós jogamos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus.